podcast Pode Rir, com a apresentação de Michele Maria e Ana Montanha, e a cada episódio, 2 pessoas convidadas para uma boa conversa sobre o riso, o ridículo e seus territórios. Oi, gente! Estamos aqui no nosso Pode Rir, no 4º episódio, sendo gravado em Piracicaba. E hoje nós estamos aqui com os nossos 2 convidados especiais do podcast para trocarmos aquela ideia marota que a gente já vem trocando por aí, por alguns espaços que a gente tá passando. Eu sou Michele Maria. E Ana Montanha. E hoje nós estamos aqui com o Taz e o Jerônimo. Ai, meu Deus, eu vou te chamar. Enfim. E o Jerônimo para falar sobre o riso e história e tudo que for se desenrolando no dia de hoje. Bem-vindos. E o episódio de número 4 vem com a pergunta: como você tem tornado seu espetáculo mais democrático e acessível? E há uma pergunta de bastidores que não quer calar, que Taz terá que responder pra gente hoje também, que é: Taz, o que é uma marmita? Vai ficar no ar! Então eu já vou apresentar o Taz, que tem essa pergunta capciosa para ser respondida. Júnior Taz Lima, ator, palhaço, historiador, roteirista e preparador de elenco. Realiza parcerias com os grupos e companhias do interior de São Paulo, como Cia Pé de Cana, MB Circo e Coletivo Piracema. Pesquisem e sigam essas pessoas também, esses grupos coletivos e tudo mais que a gente for citando por aqui. Ainda como palhaço historiador, conduz e orienta as oficinas de palhaçaria História, Vergonha, Identidade, História, Potências, Identidades e Palhaços/As, cujo objetivo é minuciar os oficinandos de estrutura prática e teórica, além de conhecimento histórico sobre a arte da palhaçaria, desde os primórdios até a contemporaneidade. Bem-vindo. Achei difícil Nossa, esse texto. ficou importante. Achei né? difícil. Oficina, galera, oficina de palhaço. No resumindo, e os arrobas dele é o caderno do Taz, arroba o caderno do Taz com Z, e arroba Nelson do Bigodinho. Talvez fique uma pergunta no ar. Por que Nelson do Bigodinho? Sei. É isso. Ele tá com um monte de perguntas hoje. Várias perguntas, né? Famoso. Pois é. Muito bem. E eu vou apresentar agora Carlos Jerônimo, que é formado em jornalismo, ator, diretor, produtor cultural e dramaturgo. Como ator, já atuou em mais de 30 espetáculos e dos filmes O Lucro Acima da Vida e Dona Elza pela Globo Filmes. Participação especial na novela Escrava Mãe da TV Record e comerciais para a TV. O arroba do Carlos é Carlos Jerônimo Vieira. Grupo de teatro Boranda. Bora andar. Borandá. Foi o que eu falei. Grupo de teatro Borandá. E Grupo Andaime de Teatro. Seja muito bem-vindo, Jerônimo. E vou pedir, então, já para você falar um pouquinho para a gente, porque dentro do nosso projeto estamos passando por espaços de uma importância, né, na resistência dentro das atividades culturais. E hoje aqui estamos no Ponto de Cultura Garapa e gostaríamos de você falasse um pouquinho para a gente desse espaço que está recebendo a gente aqui. Muito bem, a gente agradece. Que bom, né? É bom que vocês sejam sempre bem-vindos. Estamos abertos também a quem se interessar pelo pontão agora, de Cultura Garapa, o nosso Garapa aqui de Piracicaba. A gente sempre foi um grupo ligado à Universidade Metodista de Piracicaba. Quando nós
perdemos esse vínculo com a universidade, porque lá que é onde a gente fazia todo o nosso trabalho, a gente fazia as nossas pesquisas, os nossos ensaios, nós sentimos a necessidade, então, de ter um espaço nosso. Um espaço que a gente abrisse não só para a gente, mas também para as pessoas e para os atores, para todo tipo de evento, né, que pudesse, então, abarcar de uma forma simples, porque o nosso espaço não é um espaço grande, né, é um espaço que mede aí 8 por 7, mais ou menos, né, então a gente, com o coração muito de luta, de pesquisa, de vontade, de ansiedade até de ter o nosso espaço, encontramos esse local, né, que era uma oficina mecânica, e o transformamos em um espaço cultural. Né? Isso faz 15 anos agora. Né? Quantos anos de Igarapa? 15 anos. E quantos anos de Andaime? Andaime vai fazer nesse próximo ano agora 40 anos. Né? O grupo Andaime ele já surgiu também dessa necessidade. Nós tínhamos os grupos dentro da universidade, que era o TU, o Teatro Universitário, né? Tinha o Cochicho na Coxia e tinha o... Por que eu não pensei nisso antes? Então, um outro grupo também que a gente tinha, que vinha das oficinas. São todos grupos originários de oficinas que a universidade proporcionava, então, dentro do núcleo de cultura da universidade, que tinha teatro e canto coral, né? As pessoas se inscreviam, porque tinha uma bolsa de 35%, né, que ajudava muito na faculdade. Então, a gente tinha sempre um acesso que era praticamente de 4 anos para essas pessoas. Né? Então, todo ano abria-se inscrição, geralmente eram 20 pessoas, sempre acontece de acabar com o normal, 8 a 10 pessoas. Né? E aí, então, a gente sentiu o seguinte, olha, está na hora da gente criar o nosso próprio grupo, não um grupo da universidade, mas a gente quer um grupo que faça uma pesquisa sobre o teatro brasileiro. Né? Na época, então, a gente estava pesquisando muito Martins Pena, a história também da nossa cidade, que aqui era uma história, que tem uma história com a cana-de-açúcar, né? E aí eu trouxe para cá são 2 textos de amigos meus do Paraná, que era A Hora da Boia, né? A Hora da Boia falava de um morto que ele morre na plantação de cana. E as pessoas resolvem fazer o velório dele ali naquele canavial, o que é proibido, que eles começam a proibir. Aliás, esse espetáculo que colocou a gente no DOPS na época também, porque né, a gente foi para Guariba, dentro do maior movimento revolucionário dos cortadores de cana, nos apresentamos lá e a gente começou, então, a ser visto de uma outra forma. Aí, o seguinte, daí nós fomos para o Lauro César Muniz, né, dentro da nossa pesquisa, e aí montamos o Santo Milagroso. De lá para cá, então, nós falamos assim, bom, agora está na hora da gente falar de nós mesmos. Vamos falar da gente. E aí que a gente montou, então, o espetáculo que fez com que a gente despertasse para o Brasil inteiro, que foi o Lugar Onde o Peixe Para. Né? Um espetáculo que fala justamente do corte da cana. Né? E também é um menino que nessa época da entre-safra, os cortadores de cana viram pescadores. Né? E um dos filhos desses pescadores acaba morrendo afogado por causa de uma sereia, ou de uma mulher, né? Porque Piracicaba tem peculiaridade. Como é que fala? Peculiaridade. Isso, diferente do Brasil. Por exemplo, aqui em Piracicaba, a malhação do Judas nunca foi no sábado, é sempre no domingo. Diferente do Brasil inteiro, que é no sábado de Aleluia. Né? E a nossa Iara é diferente da do Brasil, porque a do Brasil, a Iara sai da água e vem para seduzir os pescadores. O nosso é o contrário, ela vem da terra e entra na água. E o rio se apaixona por ela. Nessa luta entre o pescador Denirso, que é um menino que acaba se afogando, com o rio, eles, de ciúmes da Iara, acabam lutando e vão se fazendo as cachoeiras do rio Piracicaba. Né? Então, através
desse mito, né, a gente construiu o espetáculo. Que bonito. Né? E assim a gente vem fazendo, né? E também a gente queria sempre assim, um diretor diferente para cada espetáculo e que fosse um diretor já conhecido. Então a gente passou a trabalhar com o nosso diretor daqui, que era o Carlos ABC, mas também a maioria são diretores já de fora, de outras cidades. O lugar onde o peixe para é uma alusão ao nome da cidade de Piracicaba. Né? Piracicaba. Piracicaba significa o lugar onde o peixe para. O lugar onde o peixe para. Que eu fui descobrir esse ano, tá? Que é o lugar onde o peixe para é o seguinte, a gente teve uma mudança muito interessante com esse espetáculo, que antigamente as pessoas só conheciam Piracicaba, não conheciam o lugar onde o peixe para, né? Que o rio, ele vem até ali na cachoeira, os peixes não conseguem subir, os peixes param ali. É indígena, é uma lenda indígena. E a mudança que a gente teve foi de reconhecimento da cidade enquanto lugar onde o peixe para, né? E aí os ônibus da aviação piracicabana começaram a ter imagem dos peixes, os peixes começaram a aparecer em tudo quanto é movimento. Então hoje você vai na rua, lá na Rua do Porto, por exemplo, muitos lugares vende, tudo é ligado ao lugar onde o peixe para. Entendeu? Então essa é a importância que nós tivemos dentro da nossa sociedade com respeito a esse espetáculo que teve uma mudança bem interessante, né, dentro da cidade. Nossa, Legal. Jerônimo, Muito obrigada. história, né? Acho que é importante trazer esse processo, né? Falar do Espaço do Garapa, que é um espaço de existência e resistência artística dentro da cidade. E ele se funde com a trajetória do Andaime, que passa por muitos processos, né? Dentro da história da arte brasileira, né? E a gente estava conversando também, Jerônimo contou também sobre o processo da passagem pelo nosso momento de repressão e ditadura. E acho que esses lugares, né, são importantes porque eles constroem a raiz de onde vão surgindo as nossas narrativas, né? Que bom que a gente está aqui hoje para falar sobre essa parte, porque a gente não vai falar só apenas de uma perspectiva daquilo que a gente leu ou ouviu falar. A gente também vai falar a partir de uma vivência exatamente, que poucas pessoas falam e que as pessoas nem... Quando a gente começa a falar sobre coisas, as pessoas nem se tocam, né? Se ligam de que a gente tem artistas vivos que fizeram parte de uma boa parte da trajetória do que está posto, né? Porque muita parte foi apagada, né? Muito bom te ouvir falar. Obrigado. Muito bom te ouvir falar. Pegando aí o gancho, né? E continuando os processos das perguntas, eu queria que vocês começassem a responder a pergunta que veio do podcast lá do Espaço Marcelo Deni. Não a sua ainda. Não a sua ainda, a sua vai ficar um pouquinho mais pra frente. Não a sua ainda. Mas como vocês têm tornado o espetáculo de vocês mais democráticos e mais acessíveis em todos os âmbitos, né? Se vocês têm discutido, se na hora de construir as coisas vocês param para pensar, enfim. Quem começa? Você pode. Vocês que Bom, sabem. nós vamos falar então Não do briguem. seguinte, vou falar desses dois últimos espetáculos que a gente tem, né? Que é o Quem Morreu, né? Que foi uma pesquisa também de uma ansiedade que a gente tinha de vontade de falar do Cláudio, de trabalhar com um espetáculo clownesco, né? E a gente nunca estava no sonho há muito tempo e nunca estava certo, porque era para ser com 4 atores, né? Era eu, o Márcia Begão, o Chapéu e o Edmilson, lá de Santana do Parnaíba. Bom lugar para vocês visitarem, tá? Gente, já bota nos próximos roteiros aí, produção. Eu vou também. E esse sonho nunca a gente conseguia, né? Quando a gente resolveu montar o Quem Morreu, qual que é a história que a gente quer? Do que a gente quer falar? Então, na pesquisa, a gente começou um monte de coisas, né? Foram chegando bastante histórias, bastante coisas assim, e de repente
vieram para mim esses textos. Agora você constrói a tua história aí, em cima de tudo isto, né? Importante é o seguinte, salientar, tá? Desde Lugar onde o Peixe Para, o andaime sempre fala da morte. Entendeu? Então, a maioria dos espetáculos nossos era... Nonoberto estava à beira da morte já, né? O espetáculo que a gente fez, o Comovento, era uma trupe de circense mortas que acordavam todos os dias às 6 horas da tarde para relembrar o que eles faziam até às 6 horas da manhã, quando eles voltavam a dormir de novo. Né? E aí começavam a tentar se lembrar de como eles faziam os seus espetáculos circenses. Né? Essa pesquisa toda a gente mandou para o Abreu, e o Abreu construiu um texto maravilhoso, né, que já está no Brasil, sendo montado no Brasil inteiro, né, que é o Comovento. Depois, nas pataquadas, também a gente vai falar do Cornélio Pires. Né? No Quem Morreu, a gente fala de 3 palhaços, que um vai no velório pensando que é um outro palhaço que morreu, seu amigo, né? E os 3 acabam se encontrando e vira-se um quiprocó, né? Mas não é um espetáculo assim que a gente fala assim, só de palhaço. Não, a gente fala da vida. Né? E fala da morte. Então, esses 3 palhaços que eles vêm para ver qual deles que tinha morrido, que acabam se encontrando. E nesse espetáculo a gente descobriu uma coisa. Ele é muito importante para quem já está na terceira idade. Né? E a gente, então, passou a convidar o pessoal da terceira idade para vir assistir. Tá? Então, aí já entra a nossa acessibilidade. Sim. Tá? Agora faz todo sentido ter um caixão no camarim. De ter um caixão. Foi um detalhezinho assim que a gente reparou. Mas não tem nada a ver com o espetáculo, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o espetáculo desse caixão. Esse caixão já tá. É um crédito. Tem um caixão no camarim. A gente nem tinha visto, Não, na verdade. Eu tinha reparado, porque a gente já tá numa batida da circulação. Aí, quem foi que falou? Alguém aqui do Garapa falou assim, vocês perceberam que vocês se assustaram com o caixão no camarim? Cadê o caixão no camarim? Eu não me assustei com o caixão no camarim, me assustei com a pessoa que estava dentro do caixão. Ela me assustou demais. Aí, dentro da pesquisa, quando a gente montou, o único infantil que a gente montou, que foi um texto do O Pequenino Grão de Areia, Oh, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu me lembro o nome. Tá? Ele deixa uma pergunta no ar porque é uma estrela do mar que se apaixona, um grão de areia que se apaixona pela estrela do mar, que na verdade é a estrela do céu. Então ele quer chegar lá no céu de qualquer jeito, de tão apaixonado que ele está. E chega no momento do espetáculo que os grãos perguntam para o sábio o que é, né, o amor. E ele fala, o amor é. Nós fomos para Recife e fomos perguntar para o autor, o que é? O que você quis dizer com isso? Ele falou, Desculpa, não é o amor. A natureza, né? Só é. O que é a natureza? Ele falou, a natureza é. Só é. Né? E eu peguei essa imagem dele e então jogo no texto. O que é a vida? A vida é. A vida é. E assim a gente praticamente termina o espetáculo. Né? Falando dessa coisa da morte, que não é talvez uma morte, mas talvez o recomeço de tudo. Né? Aliás, a gente começa a pensar na morte muito cedo. Né? A gente pensa constantemente em morte. E ela nos acompanha, não tem como isso. Um dia a gente chega lá. Então, até esse dia chegar lá, existe uma história nossa que vem se fazendo dia a dia e que vai se tornando também parte da nossa história. Não sei se a gente deixa um legado, mas a gente tem essa pretensão de deixar pelo menos alguma coisa. E nesses processos de construção, quando vocês estão ali trabalhando na sala de ensaio, vocês se pegam pensando nesses acessos,
nesse processo de isso aqui contempla tais pessoas, ou isso vai acontecendo naturalmente? Vai acontecendo. Não, a gente nunca pensou assim... Não, a gente pensa para quem que a gente vai fazer. Sim, Isso é interessante, né? Aham. Para quem que a gente vai fazer? Nós vamos fazer para o nosso público. Que já a gente tem, queira ou não queira, a gente vem durante todo esse período fazendo um público que é o nosso grupo aqui, do Andaime aqui e do Garapa, né? E aí a gente vai descobrindo essas possibilidades de aonde a gente quer chegar, né? Então o processo começa do nada, como todo mundo. Sim. E aí a gente vai construindo. E de repente vai descobrindo que para esse lado aqui a gente pode pender. Né? Então, quando a gente descobre que esse espetáculo pode muito bem dar um novo ânimo nessas pessoas que estão esperando a morte, é muito importante. Né? E aí é que a gente chega. Quer dizer, nem todo velho pensa na morte, né? Nem todo pessoal que... Por exemplo, eu já estou no meu 67 e eu não penso, porque todo mundo fala que eu tenho 45. Então, eu estou dentro Eu achei desse... mesmo que era 45, na verdade. Juro, achei mesmo. E você, Júnior Tais, Lino? Fiquei pensativo, né? Tipo, são tantas possibilidades, né? Tipo, filosóficas, históricas, práticas, enfim, em torno desse mesmo tema, mas eu me lembrei de um caso especial, assim, específico, que foi onde me despertou a ideia de perceber a minha relação com a acessibilidade, com tudo isso. Porque quando a gente está começando, assim, pelo menos foi comigo, né? A gente está procurando mais desenvolver a nossa capacidade artística, capacidade técnica, e vai evoluindo numa caixinha, né, numa bolha, né, achando que o que está fazendo é arte, e é aquilo, e é só para ti, se mostrar para o mundo, etc. Um belo dia eu fui convidado a apresentar numa escola. E eu, claro, e meu palhaço sempre foi conhecido por ser muito falante, ele fala pelos cotovelos mesmo. Acha? Ele fala pouco, o bichinho, coitado. Tranquilo. E aí, nessa escola, a diretora me convidou para apresentar. Eu falei, beleza, combinamos o cachê e tal. E no dia que eu cheguei lá, montando minhas coisas, montando o cenário, etc. E ela falou, você fala muito durante o seu espetáculo? Aí eu falei, basicamente eu só falo. Ela falou assim, então, queria ver se você conseguia adaptar um pouquinho, porque aqui é um polo para crianças surdas. Mas ela te avisou na hora? Na hora do espetáculo. E eu tava assim, eu tava numa fase de começo de carreira também, então eu nem me preocupava muito com essas coisas. Eu queria apresentar meu espetáculo o máximo possível. E no que ela falou, isso é um polo para crianças surdas, com necessidades especiais e tal, eu tomei um susto a princípio. Eu falei, vou fazer o que eu posso, né? Sou palhaço. E eu fiz pela primeira vez o espetáculo inteiro sem falas. Tipo, meio que no improviso. E aí eu percebi o corpo gritando. Eu percebi, de fato, que eu não precisava da fala ali, naquele caso, né, específico. Você descobre outros mecanismos, Totalmente, né? totalmente. E é curioso que dali para frente eu comecei a entender também que meu papel como artista também está em perceber. Né? Não é apenas em ser artista, mas perceber-se quanto artistas em comunicação com o mundo. E é muito legal, eu lembro dessas imagens das crianças rachando o bico, e eu não estava dizendo nada, não estava falando com a boca, mas estava falando com o corpo, e elas estavam entendendo, e tipo, eu fiquei pensando, cara, se eu não tivesse essa habilidade, ou essa possibilidade, né? Ou se eu não tivesse percebido, ou não quisesse fazer, elas não iam ter rido. Não. Elas não iam ter vivido isso. Tipo, eu não teria tido a chance de conversar com elas. E aí isso, tipo, me abriu para ter um público. E não é, aí no caso não é só o público, no caso ali, surdo, mas todo o público precisa sentir, todo o público precisa ouvir, perceber, ver, precisa saber o que está acontecendo, todo o público precisa disso. Então, a partir dali começou mais as discussões com meus grupos, com os meus amigos e até nas minhas oficinas sobre a acessibilidade, não como uma necessidade que você tem que colocar porque é político, no sentido formal, mas porque as pessoas precisam estar inseridas nisso, elas fazem parte do mundo, cara. Tipo, elas simplesmente fazem parte do mundo como todos nós. Então, a partir desse processo, a gente começou a se desenvolver mais para esse campo também de procurar sempre ter acessibilidade no sentido de não só da linguagem de Libras, mas também audiodescrição. Então, nossos espetáculos geralmente têm audiodescrição, tem Libras. Também a ideia de levar o espetáculo também, né, para lugares que sejam mais democráticos, vamos colocar assim, que não seja só em lugares fechados, por exemplo.
Então, por exemplo, ontem a gente apresentou em Tujuguaba, um distrito de Conchal, do lado de uma praça, numa esquina de uma praça, cara. Porque Conchal já é uma cidade Já é uma cidade pequena, e Tujuguaba é um distrito dela. Distrito de E com a Kombi a gente deu a volta na cidade toda em 15 minutos, cara. E aí foi meio... É muito engraçado que quando acabou o espetáculo, veio uma senhorinha assim, muito lentamente. Depois a gente tá guardando tudo, ela veio muito lentamente. Aí ela falou, olha, fazia muito tempo que eu não via circo. E foi muito massa ver vocês fazendo, foi muito bom ver vocês fazendo isso aqui do lado da igreja. Que agora eu tô indo lá me confessar com o padre e eu acho que eu vou acabar contando algumas piadas de vocês lá. E eu fiquei tipo, oxe, pecado, não sei. Mas também passa por isso, né? O lance de que você pode levar a sua arte, levar o que você está chamando de arte para esses lugares que de repente não são só os palcos onde está todo mundo muito bem ali no sentido de acesso, né? Acesso à cultura, etc. Acesso à cultura, a cultura está brotando em todo que é canto. A gente vai levar um pouquinho da nossa cultura para lá, recebe um pouquinho da cultura deles, leva para outro lugar e aí vai, né? Então acho que é mais nesse sentido. A gente está tentando ser um pouco mais móvel também, né? Além de audiodescrição, libras, etc. Também o lance de acessar mais lugares possíveis. Agora mesmo, daqui a pouco, eu estou indo para o Cirquetal Convida, que vai ser em outro lugar, vai ser em Taquaral, se eu não me engano. E nesse projeto a gente está acessando cidades aqui do interior que não tem não tem uma população muito grande, né? Cidades bem pequenininhas, zonas rurais, etc. É o segundo ano já de projeto de acesso às zonas rurais aqui do interior de São Paulo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Posso contar um fato que nos aconteceu? Nós fizemos uma viagem para a Itália com o lugar onde o peixe para. E nós estávamos nos apresentando em Têzero, que fica mais ou menos ao norte, né? E numa apresentação nossa, que seria à tarde, quando a gente olhou para a plateia, era tudo o pessoal com síndrome de Down. A gente estava fazendo uma apresentação sem saber para eles. Quando termina o espetáculo, porque nós, em português, né? Nós perguntamos, será que eles entenderam? Aí um falou, entendi por causa da emoção. Eu senti a história toda se passando pela emoção de vocês, né? Para a gente foi um grande aprendizado isso. Sim. A comunicação, ela vai muito além da fala, né? A gente se prende muito, né? E, na verdade, a gente comunica muito mais até de outras formas, né? Quando a gente dá oficina de palhaçaria, a primeira coisa que a gente fala é vamos trabalhar primeiro sem a fala, porque as emoções, elas são iguais no mundo inteiro, né? Tristeza é tristeza aqui no Japão, alegria é alegria aqui na Rússia, no corpo é igual, né? É a mesma coisa, né? Essa via é mais importante do que está saindo daqui, né? Pensando nesse lugar mesmo de democratização, de tornar para todos, né? A Dida falou uma coisa importante também da gente entender que todas as pessoas têm as suas subjetividades, né? Então que a gente não precisa ser ipsis literis o tempo todo. Então se a gente não precisa ser ipsis literis no que a gente está chamando de arte, a gente, né, pode ir caminhando por esses, traçando uma jornada por essas vias, né? E quando que a gente faz tá indo nesses espaços, a gente vai se desdobrando para isso, né? Enfim, falando. Me lembrou também, acho que vale a pena dar uma olhada lá no YouTube, o Fala Que Eu Não Te Escuto, do Cláudio Tebas. Sim! Que é maravilhoso, que eu ando reassistindo tudo, sim, e que é muito bom. Sim. Que é o lance de que o cara vai pedir uma informação no carro, e você, onde fica o banco tal, que eu tô a fim de roubar ele lá, onde fica o banco tal? A pessoa que tá ouvindo lá fora, ela só pega palavras-chave. Onde fica o banco? Onde banco? Eu vou roubar o banco. Isso não é absorvível. Então, muitas vezes a intenção da fala, como a gente coloca, a nossa proposição, a mesmo lugar onde você está no carro, abre a janela e faz assim, isso já também é um indicativo de alguma coisa. Então, muitas vezes a nossa linguagem não está ali para explicar nada. Às vezes a nossa própria intenção já está explicando muita coisa. Então, é isso que você falou, tipo, deles estarem sentindo, é isso, né? A linguagem, ela é tão...
não chega, né, cara? Agora você tá vendo a minha cara aqui agora, você tá pensando, nossa, ele tá emocionado com essa história toda. Eu estou emocionado. Por quê? Porque você tá vendo a minha cara. Talvez pela minha fala seja achando isso também, porque eu tô falando meio enrolado. Mas é que eu tenho a língua um pouco presa também. Acho que um dia a gente vai chegar assim, por exemplo, eu quero ir ali roubar um banco. O cara vai, deixa eu pesquisar aqui no chat GPT. É porque também roubar o banco pode ser pegar isso daqui e ir embora, né, gente? Vamos. Acho que não. Eu sei. Até Michele. Olha, Depois que eu vim aqui que vocês roubaram, que vocês roubaram do Capitão América. Talvez se eu estivesse de nariz, eu roube outras coisas de outras formas, né? Pegando um gancho disso, assim, como o Taz disse, né? Chegou no espaço e o palhaço dele precisou estar posto de outra forma para se comunicar através do riso, né? E aí, pegando esse gancho de usar o riso como comunicação, de usar o riso como uma via, né? Eu queria saber como é que vocês visualizam a trajetória do riso e do fazer rir através da história, né? Para além dos nossos corpos, para além de uma forma geral, assim, através dos processos históricos, assim, já que estamos com pessoas que atravessam histórias de alguma forma. Só concordo. Sim. Sim. Uai, tá lá na sua mini bio. Tá, Historiador. Né? Eu sabia que a gente ia tirar isso. Era só colocar Sabia palhaço. que ia ser usado contra mim. O riso através da história é uma coisa que me pega já tem bastante tempo, né? Durante a Universidade de História, a Faculdade de História, eu não era ligado a essa parte, né? Eu fui me envolver com o circo, com a palhaçaria depois da faculdade. Inclusive, meu TCC é sobre orçamento participativo, o que tem tudo a ver, né? Tem a ver, mas é outra... Mas enfim, né? E aí, quando eu comecei a pesquisar palhaçaria, me envolver com a palhaçaria, eu, naturalmente, acabei pesquisando a história, né? Porque, como historiador, me dava vontade de saber, pô, beleza, palhaço, mas da onde veio isso, né? Da onde está vindo essa coisa toda? Qual que é a história por trás disso? E acho que o primeiro livro que eu peguei, que me embateu mesmo, assim, com força, foi o História do Riso e do Escárnio, do Georges Minoir, que é um livro razoavelmente denso e extremamente crítico, inclusive, né? Muito crítico mesmo, mas que ali já começou a me dar um vislumbre do que é a história do riso, né? E como que ela impacta as sociedades. Me deu também essa perspectiva de que o riso não é o mesmo nas sociedades, nem dentro delas, porque existem micro-sociedades na sociedade, e nem na história. Então, ao longo da história, milhares de formas de riso aconteceram e estão acontecendo agora, né? E nesse momento, na contemporaneidade, a gente tem a possibilidade de analisar a história, né? E perceber como que esses risos disputam a sociedade, né? Então, os risos estão disputando, as formas de rir disputam a sociedade. A gente tem grandes debates hoje acontecendo aí, como, por exemplo, do Léo Lins, né? É humor. É engraçado, né? A comunicação não verbal. É engraçado. Não, eu particularmente não acho engraçado. E aí bate nesse lugar. Tipo, há uma disputa vou usar esse termo, né? Disputa de narrativa do humor que disputa outros campos também da sociedade, né? Quando a gente está falando de riso, não existe uma banalidade nisso, né? Não é porque é riso que automaticamente é banal, muito pelo contrário. O riso disputa política. É uma forma de disputar a política. Então, isso se dá historicamente, isso se dá ao longo de eras, né? E toda a sociedade disputa o riso, né? Existem grupos lutando por essa capacidade de gerenciar emoções. Sim. E uma delas é através do riso. Então, não é só... Mesmo dentro da palhaçaria, não existe só um tipo de humor, né? Existem vários tipos de humor e eles são excludentes ou eles são inclusivos, né? Aí é uma coisa para a gente ficar também pensando em torno do nosso humor. O que a gente está fazendo? A gente está incluindo pessoas ou está simplesmente apontando, né? E também, assim, dá para usar até a palhaçaria nesse sentido que a palhaçaria também está mudando, né? Isso é recentemente. Quando eu trabalhava nos Cirurgiões da Alegria,
Eu trabalhava em hospitais como palhaço. E eu lembro de uma ocasião que uma servidora estava trabalhando e a gente passava de palhaço e ela passava fora, ela sumia do mapa, de medo. E aí a gente ficou intrigado, porque a gente está trabalhando no hospital, a gente tende a ser inclusivo, tende a não ser agressivo com as pessoas, né? A gente quer acolher o máximo possível, inclusive os servidores. Então, num belo dia, eu encontrei com ela na cafeteria, já sem máscara, já sem nariz, sem maquiagem. E eu falei, você está me reconhecendo? Ela falou assim, não, eu sou palhaço, trabalho aqui. Ela, até palhaço. Já fechou portas, já fechou portas. E eu falei, não, eu queria perguntar para você, tipo, se tudo bem, né? Que a gente percebe que você fica desconfortável, a gente está te vendo, né? A gente percebe você aqui no ambiente. E eu queria saber, né, se eu posso fazer alguma coisa para ser um pouco mais... para não te atrapalhar, melhor dizendo, né? E ela me contou essa história, né? Ela é uma pessoa negra, e quando ela era criança, o circo chegou na cidade dela, no interior, e o palhaço chamou ela para o centro do palco e ele acabou humilhando ela de várias formas, já sabemos como, né? E ela virou motivo de chacota na escola, passou a adolescência inteira sendo chamada de nomes que são irrepetíveis, graças a um artista que estava ali fazendo um trabalho inocentemente, né? Como se existisse inocência, né? Enfim. E ela ficou marcada para toda a história dela. E aí eu disse, olha, a gente não trabalha assim, a gente considera isso até completamente um crime, né? Isso é tudo... a gente não é assim. Eu gostaria que você desse uma oportunidade para a gente também mostrar o nosso trabalho para você e, de repente, a gente... ressignificar tudo isso. E aconteceu de que, num belo dia, trabalhando, ela estava bem perto da gente, limpando e rindo das nossas piadas. Rindo da nossa brincadeira e tal. A gente incluiu ela de várias formas, com dança. Tô arrepiada. E isso é político. Sim. Isso é totalmente político. Sim. Historicamente, a gente tinha uma visão de que o palhaço ele estava ali para humilhar as pessoas, historicamente, né? Estou falando de um passado... que ainda se repete em alguns casos. Fica a dica. Respira. Olha o processo. Mas a gente tende, na palhaçaria, através dessas conversas, por exemplo, a entender que existe um campo político muito forte que pretende ressignificar o riso para ser inclusivo. Então, acho que é isso, né? Acho que a princípio, para começar a conversa. Eu queria fazer um apontamento importante a partir disso que você disse. A mesa. Esse aqui sou eu que estou apontando. Eu apontei para a mesa. Você não apontou para lugar nenhum. Aí você apontou para a mesa. Mas eu queria fazer todos os lugares que a gente passou. Toma um golinho. Todos os lugares que a gente passou, alguém falou: eu não costumo gostar de palhaço. Ou afirmou veementemente: eu não gosto de palhaço. Eu não dou risada com palhaço. Porque aí sempre se desenrola uma conversa. Porque uma vez aconteceu isso, ou porque eu não gosto da forma das piadas, nunca gostei das piadas. E aí, já que você também falou do Léo Lins, né? Porque eu acho que quando a gente pensa historicamente, é óbvio que a gente está falando de história milenar. Porque a gente não está inventando a roda, né, gente? Não. Comicidade existe desde que o mundo é mundo. Desde que tem gente caminhando aqui e criando comunicações, eu acredito, né, como o riso, ele é uma reação física, ele existe desde que o mundo é mundo. Então, ninguém está inventando a roda, nenhuma piada é de ninguém é dono de nada, porque tá aí desde que o mundo é mundo. E aí, a gente se depara com as pessoas dizendo... E eu vou afirmar mesmo, dizendo que está fazendo humor e dizendo que o humor tem que ser livre, mas, nossa, Taz, você disse uma palavra que, para mim, roubo ela para usar. O humor não é banal. Não é banalizar as coisas, né? Não é banalizar as coisas, né? Ele é político e ele traz suas criticidades e ele é uma arma. E olha só como que a gente... pode distanciar de nós, que já somos artistas, que já temos um discurso posto para distanciar a plateia da gente aí, ó, já acontecendo à torto e à direito, e as pessoas vão falando
sobre nós e diminuindo o que a gente faz e distanciando o público comum da gente, aí a gente se coloca para ser uma pessoa do riso e aí a gente cria mais distância quando a gente ridiculariza um ser humano, né? Eu acho que não é a via. Acho que não é, para mim não é a via. Mesmo que historicamente a gente sabe datado, né? E a gente estava conversando. Houve um tempo que os gladiadores eram o motivo de riso, botava um para matar o outro e lotava as arenas e a galera ria daquilo. E eu imagino que quando alguém falou, gente, vamos parar com isso, porque talvez isso não seja legal, eu imagino que todo mundo falou assim, ai meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer rir? E aquilo acabou. Por que acabou? Porque não dá para ser daquela forma violenta, né? O riso não é isso, e a gente está atravessando esse tempo, esse espaço, colocando o riso também para outro lugar, né? Só para pegar esse espaço, porque para mim uma pessoa, porque eu tenho uma amiga minha que fala assim, Michele, eu não consigo ver cara de palhaço, mas eu consigo ver a mexerica. Olha, eu consegui ver a Dona Montanha. Então, eu acho que é isso, é ressignificar esse espaço, né? Porque não dá mais pra gente distanciar pessoas através da narrativa. Pelo contrário, a gente tem que trazer pra perto. Né? Eu nunca gostei de mexerica, sempre de poncã. Eu sabia que em algum momento que vinha a piadinha com o meu nome. Tá tudo bem. Vou contar uma história mais ou menos parecida com a... de michuruca, né? Tá tudo certo. Com... Jerônimo. Jerônimo De Gregório. A gente fazia um trabalho de intervenção em festas. E uma das festas foi a festa do vinho de São Roque. Então a gente passava, entrava num salão que lá tem, né, com diversos expositores de vinho. Eu estava com você. Foi sim. E num dos estandes tinha uma menina que não podia ver palhaço. Ela via a gente entrando, ela se escondia, ela estava atendendo, ela se escondia, entrava lá pro fundo e ficava, até a gente passar. Aí nós falamos, cadê a menina? Ela falou, ela não pode ver palhaço, ela está lá no fundo. Então, tá bom. No outro dia a gente passou e falou com ela, sem nada, falou, olha, nós vamos passar de palhaço aqui, você vai ficar aqui, tá? Ela falou, não vou, né? Tudo bem, daí nós passamos, aí de longe a gente fez assim, ó, espera, a gente virou, tiramos o nariz, olhamos para ela, falou, podemos falar com você? Daí ela olhou assim para a gente, falou, pode. Daí nós entramos para o fundo e começamos a conversar com ela. Ela falou, o meu medo é o seguinte, porque aqui em São Roque tinha um palhaço que passava estuprando criança. Que isso? Então o medo dela era esse, que a gente pudesse fazer qualquer coisa também. Com ela. Né? E no outro dia a gente passou e ela estava atendendo, daí ela já fez assim para a gente. E a gente, daí começamos a conversar. Sabe o que ela fez depois? Ela tatuou no corpo dela a imagem da Ariane, de palhaço. Assim, a perna dela aqui assim, ó, é a imagem da Ariane, o rosto da Ariane. Qual é o nome da palhaça da Ari? Leco. Leco. Entendeu? Então tatuou ali. Olha a importância que nós tivemos para essa menina. Né? Então, voltando aí. A questão do riso, assim, também, eu acho que ele é desde da pré-história, quando o primeiro cara que foi lá para caçar caiu e os outros começaram a rir dele. Né? Então, vem esse trabalho daí. Quando chega mais ou menos na Idade Média, que os espetáculos eram todos feitos pela igreja, né? E só podia falar de santos da igreja, então surgem os mambembes, que vem justamente contra essa questão da igreja, né, se apresentando em praças. É isso que eu ia falar, importante fazer recorte na rua. Fazendo em praças, na rua, para o povo que não queria entrar na igreja e assistir espetáculo daquele tipo. Né, e queriam rir. Então, ali esses espetáculos mambembes começaram a fazer as pessoas e ver de uma outra forma que se tinha para se fazer teatro, né, e fazer também as pessoas rirem. Né? E aí a gente vem nesse trabalho de despertar nas pessoas
uma forma de se fazer teatro que leva elas também a não só rir, mas também fazer uma análise da sua vida através do riso. Sim. Né? A gente chega. Então, às vezes, pode ser que haja a catarse ou não, né? Então, esse é um ponto que a gente tem ainda para a gente trabalhar em cima e ver como que a gente pode estar se adaptando a isso, tá? Quando nós montamos Lugar Onde o Peixe Para, que a gente fala de uma tragédia, que é a mãe perdendo o seu filho, a gente falou, a gente está fazendo um drama, né? Na primeira aparição nossa, que foi no Sesc aqui, as pessoas riam muito do espetáculo, mas riam muito. E a gente falava, entrava a gente saía de cena, entrava, do que eles estão rindo? Né? Aí no final do espetáculo, um cara falou, a gente riu porque nós nos vimos no espetáculo. Então a gente riu daquilo que a gente fazia, entendeu? E é a nossa história que vocês estão contando. Somos identificados. Entendeu? Mas vocês contam em primeira pessoa, né? Vocês se colocam como personas ali. Isso, né? é. E não apontando. Não tem exatamente. não. Então é isso daí. Exatamente. Aí a gente chega até da nossa trajetória falando dessa questão do riso, né? Sem querer e tal. O Nonoberto, por exemplo, as pessoas riem do começo ao fim. E também não é um espetáculo de comédia, né? Porque é a história de um italiano, né? Que na época, quando nós estamos fazendo a pesquisa aqui em Piracicaba, a gente tem 2 bairros, que é o Santa Olímpia, né? E o nome do outro? Lá de Santa Olímpia? Que assim, 2 bairros que não se... Um bar do lado de Santa então são 2 bairros. Um veio de Cortesano e outro de Romagnano. Então eles vieram na época da imigração. Escolher aquele espaço que é aqui, porque é o espaço mais próximo da imagem da Itália que eles tinham, né? Eles não se bicavam. Sempre saía briga quando tinha esportes entre os dois. A nossa intenção era montar Romeu e Julieta contando a história, né? Então, toda a pesquisa nossa foi em cima de Romeu e Julieta. A gente manda para o Abreu transforma em Nonoberto. Uma pessoa já com demência. Então ele confunde tudo, né? E para contar a história desses 2 bairros, a importância. E a gente levou para o bairro. E a gente apresentou na frente da igreja. Tinham 3 mulheres que a gente chama das 3 Marias. E elas têm uma história maravilhosa dentro do espetáculo. Tem mais de 3. Para pensar. E na hora que elas se viram, elas riam muito, mas riam muito da história delas, né? E cara, é precioso demais, né, pra gente banalizar. É essa coisa assim de você, às vezes a gente não faz pensando, ela se transforma. E essa transformação vem dentro da gente e a gente tenta depois passar para o outro. Sim. Se a gente não se transformar também, não tem como a gente chegar até o outro. De forma alguma. A gente sempre tem que pensar no outro. É a mesma coisa, eu faço teatro. Quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu faço a pesquisa para mim, certo? Mas quando eu estou fazendo a pesquisa também não posso só fazer para mim, porque eu tenho uma outra pessoa que vai se relacionar comigo. Sim. Então, na minha pesquisa também tem que ter esse feedback de pensar no outro. E nós 2 pensando em quem está lá na frente. Sim. Para criar essa triangulação, a gente fala eu, você e eles. Isso também isso acaba reafirmando o campo político também disso tudo, no sentido de que é possível rir de qualquer coisa, a depender de quem está ouvindo e quem está falando. Então, existe público para todo tipo de humor, até mesmo... E aí isso também é uma questão, né? Porque se você coloca alguém que se intitula humorista contando piadas que desgraçam a vida de outras pessoas, né? Que tiram a graça, né? No sentido de divindade, né? Tiram a graça dessas pessoas. E existe um público que escuta isso
e não há uma autocrítica, não há uma percepção disso, é uma reafirmação de uma cultura específica. Sim. Certo? Então, isso é uma questão. Quando vem um outro grupo e coloca, coloca questões para que esse primeiro grupo pense, acontece um desenvolvimento moral, um desenvolvimento de cultura, né? Você começa a perceber que existem culturas diferentes da sua e começa a ampliar e se questionar. Porque uma criança ri de tirar uma catota do nariz, Sim. né? Aí uma outra criança acha engraçado falar um palavrão, e acha engraçado mesmo, tá? De dobrar no chão de rir, genuíno. Só que depois você vai adquirindo outras visões de mundo, percebendo como as coisas afetam uns aos outros, machucam uns aos outros, a criança começa a perceber que dar um cascudo no amiguinho não é tão engraçado, que dar um chute no outro amiguinho não é tão engraçado, que falar um palavrão com outro amiguinho não é tão... Então, tipo assim, como é que você chega na fase adulta achando que certas coisas ainda são engraçadas? Que ainda são engraçadas, tipo, se você não teve visão de mundo, não teve percepção, não escutou o outro a ponto de perceber que isso machuca. É uma necessidade de ficar eternamente na quinta série. Exatamente. Então, Sabe? eu sinto que o humor, ele, historicamente, inclusive, né, a gente tem uma série de pesquisas que tratam do humor... vou usar exemplos mais específicos, né? Por exemplo, na Grécia, que na antiguidade clássica... Não, na antiguidade mesmo da Grécia, você tinha um humor mais de baixo calão, digamos assim, né? O humor sexual, o humor sobre sexo, né? Sobre genitália. E ao longo do desenvolvimento da civilização, você começa a perceber que o humor passa a ser um pouco mais intelectual, ele começa a evoluir para um humor mais intelectual, e também um humor mais crítico, mais político, se percebendo nessas relações. Então, não que isso seja um padrão, ou deveria ser um padrão, tá? Mas coisa que aconteceu, por exemplo, na Grécia e em Roma, né? A gente percebe uma evolução no sentido de desenvolvimento, tá? Não de melhora, mas desenvolvimento, de um humor mais baixo calão, mais agressivo, violento mesmo, até uma perspectiva onde uma arte se desenvolve para que seja mais inclusiva ou crítica, pelo menos. Sim. Não necessariamente inclusiva, mas crítica. Se perceber fazendo aquilo e como isso se desenvolve, né, para a sociedade, enfim. Então, se a gente se mantém sempre fazendo o mesmo tipo de humor e não tem uma autocrítica, a gente está simplesmente falando para os mesmos. Sim, e mantendo uma coisa que talvez para aquele momento daquela sociedade já não necessita. Não cabe mais. Não Exato. cabe. E a gente precisando evoluir nessa fila, Exato. né? O riso é revolucionário? O riso é revolucionário. Tudo é revolucionário dependendo do teu ponto de vista, né? Eu posso também fazer um espetáculo que não leve ninguém a nada, sem falar nada para lugar nenhum. Exato. O riso é uma ferramenta, na verdade. Né? A gente a ferramenta costuma falar é revolucionária? Você vai usar ela para fazer uma revolução? Aí eu acho que faz sentido. Ninguém construiu nada sem ter uma perspectiva, né? Eu estava até falando ontem aqui, durante o espetáculo de vocês, que o humor ele tem idas e voltas. Nós estamos num momento, por exemplo, que se fazer humor barato é uma coisa. Quando você quer ouvir um humor barato, você vai para os stand-ups, né? Quando você quer ver um humor inteligente, você vai para os espetáculos de teatro, tá? Esse humor que sofre essa transformação vem desde a época da ditadura, né? Quando há uma transformação, porque eu não posso apresentar determinados espetáculos, não posso fazer determinados filmes, se cria a porno chanchada e se cria os espetáculos de porno chanchada, né? E aí surge Ari Toledo, surge um monte de gente que passa por aí. Hoje você não consegue mais ouvir umas piadas do Ari Toledo, né? E isso vai fazendo uma transformação, quer dizer, a gente vai comendo aqui pela essa beirada aqui e chegando aonde a gente quer, que é fazer um humor mais inteligente para as pessoas, que não seja simplesmente humor, mas que leve elas a pensar sobre isso. E eu até acho que tem uma galera do stand-up que tá fazendo essa corrida, né? Mas a gente vai se deparar de novo que daquilo que vai ser enfiado para todo mundo consumir é uma coisa, e aí tem a galera que tá correndo com coisas boas, né? Mas isso daí, sabe o que faz? Por fora, ela vem justamente dentro de uma perspectiva do governo que é de emburrecer as pessoas.
emburrecer, não estou falando que é de aborrecer, mas de tornar as pessoas burras sem pensar, porque o pensamento faz você criar novas Governos. governos, né? Então, dentro dessa forma de emburrecer que vem lá desde o caminho suave, passa pela revolução educacional em 1971, né? Quando surge uma matéria chamada USPB, em que você lia a pergunta de cima, respondia a pergunta de baixo, você para de pensar. Sim, com certeza. Entendeu? É a mesma coisa hoje. Por exemplo, a gente vai para o IA nos diz tudo o que você quer. Às vezes com erro ou não, mas está lá. Então eu começo também a me empobrecer. E eu acho que a gente tem que fazer. Você pode ir no IA, mas eu não vou aceitar o teu trabalho feito de maneira... Somente. Eu vou fazer da maneira cursiva. Você vai ter que escrever todo esse trabalho à mão. Porque hoje a gente já não sabe mais escrever. Hoje a gente mistura, hoje a gente mistura as duas formas de escrever, né, com o romano e o discursivo lá. Tá por aí. Bom, gente, esse papo foi muito bom. Mas a gente Que isso, acabou? Ai, sim. Agora que eu a ia gente meter o louco, agora que eu ia meter o louco aqui, ia falar pra... Nossa, Não, agora Não, primeiro, calma, antes de mais calma. nada. Eu acho. Não, você tem que nos responder. O que é uma marmita? A gente não sabe se é uma ou se é a. Se é a marmita, o que é marmita? Eu não sei. eu não sei do que se trata. Eu fui pego de surpresa aqui. As pessoas que estão falando isso estão querendo realmente acabar com a minha reputação. É notável pelo tom da pergunta. O que é a marmita? Num contexto como esse, o que é a marmita? Não é, você percebe como o contexto muda tudo? Se fosse falar disso aqui, por exemplo, na mesa de bar, talvez o contexto fosse outro, mas olha só o contexto. Entendi. Então, assim, o que é uma marmita? Marmita é uma panela, né, uma cumbuca, Ai, que liso. na qual você coloca comida para levar. Fica o questionamento a partir disso, né? Quem Quem entra numa cumbuca? Não. Por que Taz teria que responder a respeito de quem entra numa cumbuca Não. para ser levado a algum lugar? Eu não falei quem, eu falei Eu quero comida. saber que cumbuca que o Taz Não, mas o que eu fiquei sabendo é o seguinte, que Olha, o que eu fiquei Opa, sabendo! somos nós quatro aqui. Você não comeu a sua, você não comeu a sua. Tá aqui. O que Taz fazia era juntar a dele com essas mais duas. Tô levando. Ah, Taz... É surreal. Isso é mania. Por Foca isso em que mim, foca isso é em mim. mania, porque surreal como as pessoas começam a colocar o discurso em boca alheia. Ninguém falava o Taz entrando em cumbuca até 30 segundos atrás. De repente já é o Taz pegando comida dos outros e levando para certos lugares, que lugares de motéis. Ninguém sabe. por isso que é Tasmania. As pessoas Tinha mania de inventam levar. as coisas. O que fica subentendido é que Taz pega marmitas alheias. Não. A gente precisa encerrar, porque o produtor já está desesperado. Mas criaremos um episódio apenas para discorrer sobre a subjetividade da marmita de Taz. A minha reputação está em jogo e esse episódio jamais irá ao ar se depender de mim. Amigo, você tem uma reputação, né? Peraí. Pelo amor de Deus. Ó, foca. Vamos lá, As indicações. Pode rir indica, pode rir indica. Eu trouxe Vamos um lá. livro, posso pegar? Isso. Pode Pode, pegar. pega. Enquanto isso, o Jerônimo vai fazendo as indicações dele. Vai lá, Jerônimo. Eu tenho um livro de cabeceira que, infelizmente, hoje eu não tenho ele, porque a minha casa está em reforma. Não tem cabeceira? Não tem cabeceira, No caso. então Manual Mínimo do Ator, do Dario Fo, né, que são feitos lá de 6 palestras, 2 últimas são sobre Klaus, né, que sempre que dá um estalo assim, eu quero ter alguma ideia, eu chego nesse livro, eu me recorro a ele, né? Então eu acho que é importante que as pessoas tenham esse livro. Não custa caro, porque eu já vi na internet que na faixa de 40 a 50 reais você está comprando um livro. É importante a gente ter. E eu já vi esse livro para vender em sebos online a R$15, a R$8. Tem gratuitamente também, né, em forma de PDF. Sim.
E um artista pra gente seguir nos arrobas das internets aí? Taz. Que amor! Ele roubou sua marmita. Ele roubou! Não, mas eu tenho assim, na minha trajetória, eu conheci vários atores. Então, na verdade, eu não tenho um ator, eu tenho vários atores que eu gosto. Mas o atual que eu gosto mesmo é o Matheus Nastergaile, que tem um trabalho excelente, né? E sim, um trabalho que ele faz sempre me desperta. E a gente sempre está conversando, né? E que eu gostaria muito de trabalhar com ele um dia, tá? Mas fica a nossa história aí. Fica a dica. Rolou uma pedida de trabalho. Eu também, tá? Tá. E eu não me se for, importo pode de botar. ficar, assim, fazer uma figuração. Eu só passo, tá? Pode me chamar. Nota a gente, Matheus Nastergaile. Nota eu também. Bom, Indicações. eu vou indicar esse livro aqui, da Lili Castro. Ai, esse livro é maravilhoso! Palhaços, Multiplicidade, Performance e Hibridismo. Eu acho que ele é um livro tranquilo para quem está começando, para quem é intermediário. Ele versa bastante sobre a história da palhaçaria. Ele atualiza bastante coisa da palhaçaria brasileira, que é muito importante a gente perceber a palhaçaria brasileira também. A gente fica lendo muita coisa importada, não no sentido do Dario Fo, porque o Dario Fo tipo, é básico, tem que ler, Bercinho, né? tem que ler, maravilhoso. Mas, por exemplo, eu vejo muitos historiadores indicando Tristan Remy, indicando... que é bom também, só que trazer um pouco mais aqui para o sul, né? Trazer um pouco mais para o sul tropical, Brasil, etc. Então, acho que é um bom livro. Essa parte do hibridismo aqui, inclusive, é uma parte muito interessante, porque também coloca a palhaçaria se atravessando a si mesma, né? As formas de palhaçaria, e também outras artes. Então, eu vejo muitos livros que falam de palhaçarias específicas, e aqui ela faz uma coisa muito massa, que é atravessar as palhaçarias. Então, é um livro que eu recomendo muito. E indicação de artista, eu vou pedir permissão para ser um pouco piegas, Seja. mas eu vou ser piegas piegas. porque eu acho que é importante de verdade. Assim, no meu arroba lá, o Caderno do Taz, eu trato muito com artistas que estão começando. Então, se eu fosse indicar um artista para você começar a pesquisar, a entender, enfim, se aprimorar, seria você mesmo. Tipo, como é que você está se vendo nesse processo todo? A gente acabou de conversar sobre isso, né? Pô, o riso, ele afeta todo mundo. Você percebe o seu riso? Você percebe como você faz seu riso? O lance de acessibilidade, você percebe você alcançando pessoas? Que tipo de riso está fazendo? Sei que parece piegas, mas na verdade a gente raramente fala de si, né? Então, quando eu falo para você, eu tô falando de mim também. Eu tô me colocando nesse lugar também, me observando como artista e me colocando em jogo, em xeque. Então, um bom artista para você pesquisar e analisar é você mesmo enquanto artista. O que você está fazendo, cara? O que você está fazendo com o seu trabalho, com a sua arte? Então, acho que mais nesse sentido aí. Só uma questão assim, só rapidinho, tá? Se não me engano, Baudelaire já dizia: você só deixa de ser ridículo quando descobre que é. Ai, sim. Ai, eu abraço essa frase pra vida. Eu queria só, rapidamente, vocês têm produzido registros de trabalho, livro, documentário, escrita, vídeos? Nós temos a história do Andaime, tá? Sim. Que tá em mídia, e também temos o livro Um Jeito de Ser, que conta a história do Grupo Andaime também. Então, Legal. é super interessante. Nós temos esse Um Jeito de Ser em vídeo, tá na internet, pesquisa lá. Grupo Andaime Teatro de Piracicaba, que nós temos uma cópia em Brasília. Uma cópia? O Grupo Andaime De lá em Brasília. Brasília, tá? Então, é de Piracicaba. E os registros que eu tenho feito estão todos no Caderno do Taz, né? Que são vídeos curtos no Instagram e no TikTok. Ali eu falo um pouco das minhas pesquisas em palhaçaria, teatro, cinema, roteiro, preparação de elenco. E a gente tem alguns registros também do Coletivo Piracema, que é um arroba também legal, o Circo Coletivo Piracema, que é a junção de 3 companhias daqui do interior de São Paulo, mais a Cátina Souza, também uma palhaçona maravilhosa. Sigam a Cátina Souza, maravilhosa, te amo. E a gente está registrando tudo lá também, nesse arroba. Tem bastante coisa, tem documentários já também sobre a companhia, que fala sobre o caipira, né? A nossa versão da palhaçaria, só que do interior de São Paulo. Legal. Então, bacana de acompanhar também. Tem indicação, amiga? Eu tenho.
que eu tava rolando o feed, assim, ainda apareceu. Eu falei, nossa, maravilhoso. A Cami Basterra, ela é argentina. Assim, Sim. e ela foi para Ribeirão participar de um festival de palhaçaria em todo lugar, com o espetáculo Américo. Ai, pode crer. gente, nossa, é maravilhoso aquele espetáculo, gente. E ela não usa um nariz. Aham. Gente, assistam. Só assistam. Assistam recortes também, maravilhoso. Nossa, vale a pena. Eu quero fazer 2 indicações. Não vai ser de literatura também hoje. Eu quero indicar primeiro que vocês acompanhem o perfil, chama o.eduardo Landim. Ele faz através de uma comicidade que eu adoro, que é uma comicidade ácida, com um pouquinho de sarcasmo, ironia. Ele trata de temas sociais. Então, além de tudo, ele é lindo, mas ele trata de uma forma muito... ele traz um pouco desse riso, até do desconforto, assim, de você se sentir desconfortável de onde ele vai te colocando nas narrativas dele. Então, acompanhem o perfil dele. E eu não quero sugerir um livro, eu quero sugerir que vocês assistam. Está na Netflix, não estou ganhando nada para falar da Netflix. Minha gente, isso aqui não é patrocinado pela Netflix, mas pode ser. Pode ser. Alô? Alô, Netflix, note a gente! Ó, assistam Hannah na Net. É um stand-up onde ela se coloca na narrativa da primeira pessoa e é um lugar onde eu digo assim, um stand-up limpo, feito de cara limpa, feito com dignidade, onde a gente ri com ela, né? Ela é um convite mesmo a rir com ela. E eu já assisti 4 vezes, eu passo para os meus alunos como um lugar de trazer que a gente pode trazer o riso como uma arma de comunicação muito forte, entendendo que eles do lado de lá já entenderam que o riso funciona para isso, né? Bom, e agora... E sigam @fran.wt. Só isso, eu não vou nem falar o que é. Só sigam lá, @fran.wt. Só isso. Sigam. Ping Pong com vocês. Começa, amiga, vai. Primeira coisa que vier na cabeça, tá? Isso. Vai. Sei. Ferrado. A cara de é perigoso. Agora a gente vai ficar sabendo o que é a marmita. Um medo. Cair. Ó. Um sonho. Me descobri um dia. Uma inquietação. Cair. O que te tira do sério? Há pessoas ingratas. Olha, achei profundo. Agora, pros dois, hein? Do que é que você ri? De cair. Ninguém merece. Eu rio de mim mesmo às vezes, mas eu gosto mais de rir com vocês. Ai, eu vou levar Jerônimo embora comigo. Jerônimo! Gente, em Santos nós conhecemos a palhaça Jerônima. A gente passou o tempo Jerônima! E aí chegou aqui, eu preciso contar pra vocês. O Dani é uma referência pra gente, né? E Jerônimo é uma referência, é uma pessoa que eu trato com muito respeito. E aí eu passei todos esses dias querendo fazer isso, eu vou fazer agora. Jerônimo! Eu sou importante porque venho lá do período grego, né? Que o grito de Hércules, toda vez que ele terminava uma das 12 obras, ele gritava Jerônimo. Jerônimo! Por isso que hoje os paraquedistas também gritam Jerônimo, né? Jerônimo, entendi. Então, É com G ou com J? o meu é com J porque o meu é europeu. Agora, se você pega o americano, é com G. Toma. Ó, Que vem Toma, do índio cultura. americano, Cultura. Jerônimo. Jerônimo. Cultura! Bom, é isso, minha gente. A gente encerra muito esse Pode obrigada. Rir desse jeito maravilhoso. Muito obrigada. Valeu. Nossa, valeu demais. Eu tô muito feliz. Foi curto, hein? Ah, não, pera, calma. Tô me esquecendo. Vocês têm que deixar uma pergunta Pro próximo. pra galera de Não, San Sebastián. Ixi, agora, né? Uma pergunta A pra esse partir pessoal. disso tudo que a gente falou, de todas, pega uma
alguma coisa assim que acha importante a Então, gente vamos carregar? Vamos continuar debatendo. Vamos continuar falando sobre isso. Posso sugerir uma pergunta, então? Pode. Como vai ser o Draeta, né? Eu gostaria muito Tá de perigoso ouvir... esse negócio da galera. Não, mas é de boa, Vai é de boa. ficando Mas eu pessoal. queria muito saber o que ele pensa da relação entre circo e teatro. Ah, legal. Muito simples, nada capciosa, muito tranquilo. Mas acho que é uma pergunta legal, com o pessoal tipo, bem engajado nessa relação. Então esse envolvimento, essa mistura, né, bem contemporânea de circo com teatro, eu acho que seria uma coisa interessante para ele. Como vai ser o Draeta também, eu vou perguntar como é que a gente tira uma espinha de peixe na garganta hoje em dia. Ah lá, tem piadocas internas. Peraí, Draeta. E assim encerramos Eu tenho uma ideia. Até! Viu, tirando espinhas de peixe. O podcast Pode Rir é uma produção da companhia Aditacuja. Apresentação de Michele Maria e Ana Montanha, direção de Flávio Rassi, produção audiovisual de Raíza Ferreira, produção executiva de Flávio Rassi e Bárbara Monsignori, assistência de produção de Idris Bahia e produção geral da Subverta Ateliê de Criação, Produção e Comunicação. E integra as ações do projeto MM Show, Novas Dramaturgias para o Riso e o Ridículo, contemplado no edital PROAC PNAB 2024 do Governo Federal, Política Nacional Aldir Blanc, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.